O Papão da Curuzu, que teve aí o Taboca conversando aí com a gente da imprensa, falando dessa situação de sair do banco. Ele que ainda não foi o titular efetivamente, mas está naquela briga saudável ali com o Bonifácio. Ajudou na virada do Papão e ele conversou com a gente da imprensa. Coloca na tela. O Júnior sempre pede para a gente ficar ligado no jogo, sempre ficar atento e Deus abençoe a gente aí. Muito feliz em ter entrado ali o Lucas e o Pablo e poder ter ajudado a equipe. E vamos continuar trabalhando e sempre ajudar, é o que mais importa para a gente. Taboca, que é um lateral que a gente pode colocar que tem uma característica de ala. Parece que gente boa pra caramba, né? Ainda tem isso, né? Aquele cara bastante ofensivo, que pisa na área adversária. Interessante, né? O gol que ele faz nasce de um cruzamento. Ele tá lá no bololô do cruzamento. Se fosse, por exemplo, o Facundo, até pela estatura, eu imagino que ele estaria numa sobra. O Taboca não, tava lá no bololô, a bola sobrou para ele e fez gol tipo camisa 9. Esse comparativo de Taboca e Facundo, eu nem coloco no melhor ou pior, né? Sim. Eu acho que são características completamente diferentes. Eu ainda optaria, sim, por ter o Facundo como titular da posição. O ponto é que quando você quer mudar, como foi no jogo ali contra o Guarani, precisando de resultado, se lançar um pouco mais no ataque, aí você consegue fazer essas modificações. O Facundo é mais defensivo, apesar de, nos últimos jogos, estar avançando bastante ali pela lateral. E já o Taboca, ele é mais um ala. Então, são características diferentes que aí vai depender do estilo de jogo, do adversário, do que é proposto na partida para o Júnior Rocha fazer a definição. E a circunstância do jogo, ela necessitava, naquele momento, que o Paysandu fosse para cima. Já tinha perdido um pênalti. O Taboca, ele entrou no momento em que o Bonifácio não estava bem na partida. Em vários momentos ali, os defensores do Guarani praticamente passeavam em cima do Bonifácio. Não teve o mesmo desempenho, mas disse na Rádio Clube, repito agora, o Taboca foi o nome do jogo. Ele faz o gol, dá assistência, faz todo um contexto mudar na Curuzu e, logicamente, como a gente fala aí em Castelhão, a Taboca rachou de vez. E aí agora, a forma como você enxerga o jogo, né? Porque sim, o Edilson, ele estava ficando como um terceiro zagueiro, basicamente, até pelo lado que estava sendo explorado. Então, tu vais ficar com o Edilson preso, porque era o lado que estava sendo explorado pelo Guarani. E mais o Facundo, que é defensivo, aí tu fica completamente retraído. Então, o Júnior Rocha faz toda essa leitura de jogo, né? Obviamente, precisando de resultado, aí você mantém o Edilson do jeito que estava, mas aí tu libera o teu lado esquerdo com o Taboca. E sem contar que o Guarani no segundo tempo foi um time nulo, né? Morreu fisicamente. Morreu fisicamente. Agora, sobre essa questão do lado esquerdo, eu acho que não dá pra gente isolar apenas a entrada do Taboca. Porque quando a gente fala, o Facundo não estava bem, mas quando tem a substituição no intervalo, o Júnior Rocha, ele muda todo o lado esquerdo dele. Entra um Lucas Cardoso pelo lado esquerdo e entra também o Taboca. Então, muda toda a característica. E por que eu falo que muda a característica? E aqui, vamos lá, da mesma forma como a gente vai e critica quando a gente observa que a fase não é a melhor, eu venho aqui fazer um elogio, tá? O Lucas Cardoso não é o primeiro jogo que ele entra sendo um diferencial para o Paysandu. Aí o torcedor talvez fale, pô, mas ele não fez gol, ele não deu assistência. Só que qual é a questão? E aí eu vou jogar para a Liane analisar. O Lucas Cardoso pode não ser esse cara decisivo em relação ao ato de fazer gol, mas o Lucas Cardoso, ele dá um trabalho coletivo, o carregador de piano, muito maior no ataque do Paysandu. Primeiro ponto ele não larga a função dele de ocupação de espaço, não. Ele ajuda o Taboca na defesa, completamente diferente também do estilo do Cleiton Pego. A gente não está comparando aqui Taboca e Bonifácio. Eu te digo que é completamente diferente também, Lucas Cardoso e Pego, Liane. O Lucas Cardoso, ele faz o lado esquerdo como um todo, né? Ele avança, porque ele entra normalmente como ponta, mas ele sabe recuar também. Seja para ajudar na marcação, seja para se aproximar de quem esteja ali, o Taboca ou o Bonifácio. E como o Lucas Cardoso, ali de origem, ele é meia, então ainda tem esse trabalho coletivo. Atacando, ele vai como ponta, defendendo, ele recua para fechar a linha defensiva. Então, a movimentação dele faz também com que tenha uma aproximação com quem está na lateral. A gente já falou várias críticas ao Lucas Cardoso, já entrou muito mal nas partidas, mas de fato ele teve uma evolução. Eu acho que em coletivo, inclusive o Júnior Rocha falou, né, sobre o processo de adaptação, talvez um pouco mais lento e aí, enfim. Tá mais solto agora. Mas a gente vê que a movimentação dele é muito interessante para o trabalho coletivo.